Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. Nesse grande curso EAD de Ciência Universalista e hoje, na nossa segunda aula do nível Consciência 1, vamos falar sobre filosofia, a arte do questionar. Então vocês estão vendo aí, ó, pensador, até o macaco aí, o Homer, dentro dessa grande arte que é o questionar, tá? Pensar. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre filosofia. A gente não vai se aprofundar, eu não sou um filósofo, tá? Mas qual é o objetivo, a nossa missão da aula de hoje? É mostrar como é importante a filosofia nas nossas vidas, tá? Seja ela qual for, mas essa habilidade de você questionar e essa habilidade que a filosofia prepara os seres humanos a pensarem e traz o que como consequência? O autoconhecimento. Isso é muito importante. Então, o que é filosofia? Tá? Vamos passar aí alguma imagem. Essa é interessante, ó. Pensar, pensar, pensar. Vou ler aqui com vocês esse conceito, tá? Filosofia seria o quê? Um estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. Resultado, estuda a zorra toda. Era mais simples, né? Então, é questionar tudo, tá? Qualquer conhecimento, qualquer estudo, qualquer ciência, ela deve ser questionada, deve ser buscada o caminho do conhecimento, diversas formas de lidar com o conhecimento, de aprender. E a filosofia é fantástica porque ela lida com tudo. Então, a gente vai... E é basicamente um alicerce do nosso trabalho que não é trazer respostas, não é mostrar a verdade para vocês. Aqui é um grande catálogo de algumas evidências, de alguns fatos, onde você, dentro de suas buscas, dentro da ciência, da filosofia, de diversos estudos, diversas bases de conhecimentos, vai buscar a sua verdade, tá? Então a gente vem trazer o quê? Pergunta, a gente vem filosofar com vocês. Só que a gente vem filosofar com vocês dentro de um embasamento ao máximo científico, mas também mostrando o campo intuitivo, o campo espiritual, enfim, e dando uma repaginada nas perguntas que vão chegar à sua cabeça, tá? Então, já que a questão é pensar, vamos continuar. E qual é a importância do questionar? Gente, é incrível como, infelizmente, muitas pessoas, elas... Na verdade, quando você nasce, a próxima aula vai ser muito interessante. Já estou louco para gravar a próxima aula. Mas quando você nasce, você ganha tudo, quase tudo que você tem, nome, religião, enfim, tudo, um pacote pronto você ganha de presente. Então, muita gente vive com o que os outros geraram para ela e morrem com aquilo. Sem se questionar, às vezes, se gosta, se é aquilo mesmo. Poxa, será que eu, em outra experiência, em outro caminho, em outra cultura, né, teria essa mente? Infelizmente, a aceitação é muito grande, a alienação e o conformismo, a acomodação. Então, qual é a importância de você questionar? É quebrar crenças, quebrar preconceitos, acabar com a alienação, é o exercício da humildade, é você pensar e questionar, e a expansão do conhecimento. Então, basicamente, o nosso intuito aqui é justamente estimular vocês a questionarem, a pensarem. E a humildade, como a gente fala em vários vídeos, é uma ferramenta valiosíssima. A coragem de você se questionar, de você ver, peraí, será que eu estou errado em tudo até agora? Eu faço isso sempre. Eu posso chegar no final da academia e acontecer algo que a gente diga, ó, tá tudo errado. Será? Por quê? Por isso. E a gente vai fazer essa coletânea de embasamentos para dizer, isso aqui estava errado, isso aqui estava diferente, isso aqui não é mais assim, vamos enxergar direito. Isso é bom, isso é fantástico. Ontem, por exemplo, no grupo do WhatsApp do Ciência Universalista, que inclusive se você quer participar, é só mandar seu número com DDD para o e-mail ciênciauniversalista@gmail.com, que eu adiciono você, tá? E lá no grupo começou a ter uma grande divergência. Algumas pessoas já tomaram as dores e inclusive saíram do grupo, tá? E foi uma questão de misticismo científico, o que é místico, o que não é, mas isso é ciência, isso não é, e o que é que importa, e quais são as escalas e resultado. Entrou uma discussão fantástica. Discussão não é briga não, viu gente? É uma troca de ideia. Não pensa assim, mas por que você pensa assim, etc, tal. Foi a noite toda e foi riquíssima. Inclusive, me fez parar hoje, antes do dia que eu estou gravando, e eu tive que mudar alguns slides, porque vocês, alunos, me ajudaram muito. Introduzir alguns conceitos, algumas imagens, algumas outras referências,
E por isso que eu acho fantástico aqui esse curso, porque vocês colaboram, tá? A coisa é de mão dupla, né? Então é isso. Por que quebrar crenças? A gente fala isso constante. Porque, gente, você acreditar por acreditar, alguém pega algo no ar, joga para você e você engolir aquilo sem questionar, é uma escravidão. É uma alienação. Você está se doando por algo que você não tem discernimento nenhum, não faz ideia. Então a ideia não é que você acredite, é que você creia, ou compreenda, não crer, compreender. Tá? E para isso você precisa, primeiro, começar com a filosofia, questionar. E aí depois você vai utilizar metodologias, bases científicas ou experiências, etc. para poder lidar com aquele seu questionamento, chegar a possíveis e novas conclusões. Tá? E a gente vê, os preconceitos partem por falta de questionamento, alienação, enfim, a gente quer expandir a nossa consciência, expandir o que? O nosso conhecimento. Então, já sabem, é importante demais questionar. Parece simples o que eu estou falando, parece até redundante, pelo que a gente já viu no nível 1, mas é por aí. E falando em crenças, já que a gente está falando de filosofia, quando a gente fala de crenças, é o seguinte, corrobora com o que houve ontem no grupo, já que a gente falou sobre a palavra misticismo. Quando a gente fala de crença, ou místico seria aquele campo, tá? De diversos conhecimentos ou experiências onde a gente ainda não tem uma base, não tem uma base sólida, uma base mais palpável, uma base mais científica para a gente atestar, comprovar e dizer, não, isso aqui procede. Tá? Então, muita coisa do meio místico, muita coisa é verdade, muita coisa é pura balela, imaginação ou até mesmo invenção do povo para poder ganhar dinheiro em cima e alguém pega aquilo como verdade e vai-se embora, né? Então, quando a gente fala que o campo místico desconhecido ele tem muita mentira, é verdade, mas também dizer que ele tem muita verdade é verdade também. Isso aqui é interessante. E como é que você tira a verdade dali? Tá? E aí, a gente vai para o campo agora, por exemplo, das crenças. A crença, você lida com algo metafísico, desconhecido, e toma aquilo como verdade, direto, de graça, pá, sem muito questionamento. Então, dentro dessas crenças, por exemplo, você pode ter verdade ou não. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aqui embaixo, em azul, esse círculo azul seria o círculo da crença, o círculo vermelho ou marrom, sei lá, seria a verdade. Esse campo cinza, essa interseção, mostra uma crença verdadeira. Tá? Ela pode ser verdadeira, mas não ser justificada. Onde uma crença verdadeira e justificada seria o que tem embaixo em amarelinho aí, ó, esse círculo central, onde seria o quê? Um conhecimento. Seria uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, boa parte das nossas crenças ficam nesse cinza aí. Tá? Não, boa parte não, boa parte fica no azul mesmo. Fica fora da verdade, né? E uma pequena parte fica nesse cinza. A gente acredita, a gente sente às vezes, mas a gente não consegue justificar. Não tem uma coisa mais sólida, a gente não consegue correlacionar ainda. Faz até algum sentido, né? Então fica meramente dentro do cinza, uma crença verdadeira. Agora, para você dizer que aquilo é um fato, que aquilo é um conhecimento, você precisa de algo mais. Esse questionamento que vai fazer você, por exemplo, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas você em uma experiência pessoal, você pode constatar uma verdade. Para você sabe, é real, é verdade. Mas como é que você passa isso para todo mundo? Você não pode impor a sua verdade como uma verdade absoluta para todo mundo. Porque você vai ser bombardeado, porque o pessoal vai querer conhecimento. Não vai querer o seu gogó ou a sua lábia. Então, nos questionamentos ontem, foi justamente sobre isso. Rodrigo, isso é uma cultura, é um conhecimento muito antigo, existem há milhares de anos, vários povos, tal, beleza, e a gente está falando de chakra, algumas coisas, né? Aí eu falei, beleza, eu, Rodrigo, até pessoalmente, vejo os chakras como uma coisa altamente real, por experiência que eu já passei. Que aí eu vou falar isso em algum momento aqui na academia. Mas, como é que eu digo para você que o estudo dos chakras é uma ciência? Como é que se chama? Tá faltando a palavra. Uma convenção. Pela nossa convenção do que seja ciência, se eu digo isso, eu vou ter que mostrar alguma coisa para comprovar. E não para você, não, acredite porque alguém lá atrás falou. Mas foi baseado em quê? Então ficou essa polêmica. Então, se você fala, olha, esse é um tipo de estudo onde existem ferramentas necessárias de percepção ultradimensional
para lidar com isso. Opa, a coisa já começou a mudar. Né? Então você vai começar a avaliar, então preciso de uma ferramenta metafísica, ultradimensional. Então já muda, a gente pode até gerar um conceito novo para isso. Então você vê que às vezes há um certo desgaste, as pessoas se sentem ofendidas. Outra coisa, quando você sofreu uma divergência, não se ofenda, fique agradecido. Quando alguém discorda, Rodrigo, eu não concordo com você. Eu faço maior questão de ouvir por quê. Porque eu quero me colocar empaticamente no lugar do outro para saber. Ele tem uma visão diferente da minha. Então eu vou ganhar uma visão nova, tá? Já ganhei em ele me passar a visão dele. E eu vou colocar em choque com a minha para ver se a minha está tão segura assim. Eu vou gerar novos questionamentos para mim, para ver. Eu estou seguro mesmo do que eu estou falando? Tô, não tô, não tô. A dele tem mais lógica do que a minha? Pronto. Adotei a dele e vou estudar dele e vou dizer, pô, maravilhoso. Então isso é muito bom, tá, gente? Então não se ofendam, isso aí é uma coisa besta. E a crença, ela chega para você como? Por herança, seu pai, sua mãe. Tinha uma tal crença, você nasceu, já empurraram um bocado de coisa em você. Crucifixo, ou um tercinho, ou não sei o que, ou etc e tal. Ou em algumas crenças até corta um pedaço aí do seu corpo, etc. E você ganha aquilo, você não pede nada. Outra coisa é a cultura. É aquela coisa que eu já comentei em outro vídeo. Imagina você, evangélico, que está aqui assistindo esse vídeo. Aí você se pergunta, peraí, se eu tivesse nascido na China, eu seria evangélico? Então é uma questão cultural. A probabilidade é quase de 100% de você não ser evangélico. Poderia? Poderia. Enfim, nada é impossível, né? Mas em termos de probabilidade é muito baixa. E você nascendo onde você nasceu é outra probabilidade. Então a cultura, a herança, a propaganda. Gente, nós somos sugestionados o tempo todo. Então existem crenças que fazem aquela propaganda e não é pouco. Você vê essas igrejas hoje, pequenas igrejas, grandes negócios aqui no Brasil, que elas vendem e vendem com muita eficiência, com lavagem cerebral. Colocam pessoas lá dentro e agem com má fé, que arrancam dinheiro do povo e o povo está lá se sentindo até, às vezes, até ajudado, né? Ou dei tudo, agora eu não sofro porque eu não tenho nada. Enfim, é complicado. Então, é mais fácil aceitar uma verdade a descobri-la por si mesmo. Tá, gente? Então você vê, olha essa imagem da direita, aqui embaixo, né? Existem zilhões, eu não sei nem quantas, ideologias, religiões, quantas crenças existem no planeta. Tá? E aí a pergunta é, o que é a crença que a gente está questionando? E por que, ao invés de você escolher uma crença que alguém criou, por que você não cria a sua visão? Certo? Livre. Ouça todo mundo. Ouça todo mundo e busque ter uma nova percepção da vida, do universo, da realidade, sem necessidade de acreditar no que um outro falou. Curta o seu conhecimento a partir de sua perspectiva, suas experiências e troque com os outros. Isso eu chamo de universalismo. Tá? E infelizmente a gente vê o que tem atrasado bastante. Religião é ruim? Não. É uma ferramenta que para muitos ainda é muito útil. Mas não dá para dizer que a verdade está dentro de alguma delas porque não está dentro de nenhuma, a verdade total. E muito pelo contrário, elas normalmente são limitantes. Então você, como diz, quero pensar fora da caixa. Nesse âmbito da crença, saia de todas. Todas as crenças. Saia e comece a observar o que todo mundo está falando. Quem tem crença, quem não tem crença, enfim, em todas as áreas. E com certeza você vai ficar surpreso como fora da caixa o universo é bem maior. Então vamos lá. Outra coisa, gente. A gente falando de filosofia, muito cuidado com imposição. Tá? Imposição de ideias. Aquela questão da autoridade. Nossa, quem falou foi o filósofo de tal, logo está certo, errado. Questiona esse cara. Nossa, quem falou foi o arcebispo, o papa, não sei o quê. Está errado. Pode estar errado. Está errado pensar que eles estão certos. Foi o juiz, ou foi a autoridade, ou foi o presidente do país. Então você tem que questionar, porque, gente, a única autoridade que você deve respeitar é a verdade. Fora isso, não se preocupe. Então, cuidado com certas autoridades. E normalmente a autoridade do filósofo, vamos chamar assim, filósofo entre aspas, é aquela pessoa que vem com muita lábia, muita informação, muitos números, percentuais de acordo com fulano, muitas citações, muita firula, como dizem, enfeitando um pavão lá. E na hora, você olha assim, cara, sabe?
O cara é coaching, o cara é coaching master, não sei o quê, dá milhares de palestras, mas você olha assim, pô, não tô sentindo firmeza, cara, no que você tá falando. Aí você começa a questionar. Vai questionando, vai questionando. Ele sempre vai ter uma resposta a esse tipo de autoridades. Mas vai observando nas respostas deles, tá? Até onde eles vão. Vai chegar um momento que eles vão entrar em pensamento circular. Porque eles vão pegar referências e vão ficar girando essas referências. Mas ele em si não vai expor o que ele pensa, tá? Então, cuidado, tá? Não aceitem autoridades. Questionem mesmo. Questionem o sistema, questionem tudo. Ah, deixa eu voltar aqui só pra dizer uma coisa. Tem um cara que vocês não podem deixar de questionar. É um cara aí, um tal de Rodrigo Rezende, de um tal de uma academia universalista aí, desse trabalho da ciência universalista. Questiona esse cara. Questiona tudo, entendeu? Não acredite nele. Não acredite mesmo, não siga. Simplesmente escute o que ele está falando, que eu posso dizer que é com sinceridade, mas sinta essa sinceridade ou não, enfim, e vai questionar e vai seguir sua vida, beleza? Já estou deixando bem claro. Então, a arte do desconstruir. A gente vê que a filosofia, ela vai te dar tanta porrada, ela vai mais destruir o seu conjunto de conhecimentos do que construir. Na verdade, não mais desconstruir. Primeiro ela vai desconstruir, mas ela vai construir também na verdade, vai ter que construir mais. Mas antes ela precisa desconstruir. Então aprenda a mudar a sua vida quebrando o quê? Os paradigmas. A gente já falou deles. Gente, você, nós temos diversos paradigmas, tá? Que são aquelas ideias que, devido às nossas análises, já aceitamos como possível verdade até agora. Mas coloque elas, todos os seus paradigmas, coloque eles em xeque o tempo todo. Surgiu uma coisa nova, você pega o seu paradigma e já coloca na frente. Deixa eu ver, dá uma comparada. Opa, não, nem estou vendo sentido não, meu cara. Por enquanto fica o meu paradigma. Cara, sensacional, não tinha pensado dessa maneira. Olha que lógica, porque essa lógica tem na biologia, tem aqui. Fantástico, quando eu olhei, meu paradigma já foi embora. Já tem outro. E aí a vida segue dessa forma, tá? Então, por exemplo... Olha aí essa chargezinha aqui embaixo. Tem o governo e o povo. Gente, nós somos massacrados. Vamos ter níveis que vamos falar muito sobre sociedade. Vai ter o caminho sociedade onde isso aí vai ser bem colocado. Então, como não questionar, como não filosofar, por exemplo, sobre a situação, sobre a nossa vida? Esse nível aqui, o Consciência 1, a gente vai falar um pouco sobre nós mesmos. Tá? Depois vamos lidar com a nossa consciência em relação ao nosso meio. Mas a gente precisa questionar porque nós estamos sendo massacrados. Então você olha aí, ó, uma autoridade dessa, com esse olhar singelo, doce e meigo, tá? Parecendo aquele imperador de Star Wars, né? Cara, esse cara aí renunciou à igreja. Aí pesquisa aí porque esse cara renunciou. Vê o histórico desse cara. Então assim, as pessoas acreditam, as pessoas lidam com certas circunstâncias que se você questionar só um pouquinho, você vai ver por que eu tenho que dar valor a isso. Por que eu tenho que respeitar o que esse cara está falando? O que é que esse cara está falando? Tá? E agora é o seguinte, entrando um pouco mais na filosofia, vou citar aqui dois estilos, não sei o termo correto, duas escolas filosóficas, onde eu acho muito interessante, tá? Uma frase muito conhecida é essa ali, ó. Penso, logo existo. Desse francês aí, que era matemático, físico, filósofo. É o René Descartes. Ele foi considerado um o grande pai aí do racionalismo, tá? E ele sempre colocou em xeque tudo, tá? E ele sempre teve uma visão muito racional. E aí chegou essa expressão que eu achei interessante, eu vou compartilhar com vocês, ó. Descartes encontrou algo que não poderia duvidar, porque ele colocou tudo em xeque. Eu vou duvidar de mim, de tudo, da existência, vou duvidar de tudo para ver como é que eu lido com a verdade. Que para ele a razão era a única forma que tinha de lidar com a verdade mesmo, né? Então Descartes encontrou algo que não poderia duvidar. Ele não poderia duvidar da dúvida. Porque se você tem uma dúvida, a dúvida já é uma existência. E logo ele está pensando. E para você ter dúvida, você está pensando, se eu penso, logo existo. Porra, sabe, esse cara é genial, mano. Coisa pequena, mas fantástica. Então, continuando, ó, de acordo com o pensamento do filósofo, ao duvidar de algo, já estaria pensando. E, por estar duvidando, logo pensando, estaria existindo. Descartes entendeu que, ao duvidar, estava pensando. E por estar pensando, ele existia.
Desta forma, a sua existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Ou seja, o cara fez uma lógica para dizer o seguinte: não, eu existo. Eu estou pensando, estou duvidando, estou colocando em xeque, testando lógicas, logo eu existo. O resto eu vou ver. Então, cara, fantástico essa concepção do racionalismo. É o correto? Não estou dizendo isso. Eu estou apresentando o racionalismo. Mas existe uma outra vertente que eu vou colocar agora. Que ao invés do penso, logo existo, é o sinto, logo existo. Tá? Que é o empirismo. O que é uma questão empírica? O empirismo, ele lida que o conhecimento chega através das suas experiências. Tá? Então, vou citar aí dois caras, dois filósofos, que são referências dentro do empirismo. Que é o John Locke, que é inglês, e o David Hume, não sei como se pronuncia, que também é da Inglaterra. Tá? Vou colocar aqui algumas expressões de ambos. O John Locke fala o seguinte: nada vem à mente sem ter passado pelos sentidos. Já deu uma cutucada no amigão lá, né? no francês. E o David fala o seguinte: a beleza não é uma qualidade inerente às coisas. Ela existe apenas na mente de quem as contempla. Cara, fantásticas essas expressões. Porque é o seguinte, lembra que a gente citou isso um pouco lá no nível universalismo 1? Falamos um pouco sobre os caminhos, coisa que a gente vai abordar muito ao longo do curso, e vocês vão ver que a mesma informação vai aparecer em diversas bases do conhecimento. Existem dois caminhos da informação chegarem até vocês. E por que eu citei essas duas escolas, esses dois pensamentos filosóficos? É porque durante muito tempo, ambos eles meio que questionavam o outro, para ver quem era que estava certo. E o que eu posso dizer é o seguinte, na minha opinião, os dois estão certos. Ah, mas é paradoxal, é impossível? Não, não é impossível, é só você integrar os dois. Por exemplo, primeiro a gente colocou já que a filosofia, ela anda na frente da ciência, tá? Ela abre o caminho. Da mesma forma que o sentimento, a percepção, ela vai na frente antes do que do discernimento. Então, sentimento e discernimento são duas vias paralelas onde a informação chega até você. E normalmente a via vem mais rápido pelo sentimento. O que é que o discernimento faz? Analisa, filtra toda essa bagagem que está vindo dentro da sua experiência. Então, como esses filósofos aí falaram, a sua experiência é o que vai trazer a verdade até você, mas o racionalismo é o que vai atestar essa verdade para você. Tá? Então a gente tem que pensar sempre com os dois, emoção e razão. A aula passada aí, ó, juntos, tá? O que é que Nibiribs está perguntando aí? Imaginem, na verdade ele não perguntou, imagine a integração de todas as filosofias. Gente, não existe a filosofia certa. Filosofia em si já é maravilhosa, porque todos os tipos de questionamentos, questionamento da vida, questionamento do que seja o conhecimento, né, como eu conheço as coisas, né, o que é o conhecimento, ou seja, essas perguntas básicas é o que fazem a gente crescer pra caramba. E as outras metodologias, como a ciência, a experiência, isso tudo vai o quê? Vai pegar essas informações e vai levar para dentro da sua consciência de uma forma que você vai conseguir ter uma outra percepção e uma interação com o universo de uma maneira sempre diferente, sempre maior, vamos dizer assim, de mais rica, tá? Então isso tudo é muito, muito importante. E é uma pena, vou voltar aqui. Porque eu estou enfatizando essa importância? Porque dentro, por exemplo, de uma crença, você às vezes está longe disso. Você está fora do questionamento. Você não está usando uma filosofia. Infelizmente, está perdendo o quê? Um grande universo. E agora, quando a gente fala assim, a mãe filosofia, a mãe da ciência, eu vou citar a filha da filosofia, que é quem? A filha ciência. E é o seguinte, gente. Olha essa frase de Einstein. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. Tem uma outra frase dele também, sei lá se é dele, tá? Foi atribuída a ele, estou dizendo que é dele. Mas tem uma frase que diz o seguinte, que o universo do homem é proporcional ao tamanho do seu conhecimento. Ou seja, o universo ele varia de acordo com a sua percepção, com o seu conhecimento. E para você expandir o universo, você precisa expandir seu conhecimento e para isso você precisa de filosofia, de questionamento. Tá? Então, tudo que aprisiona limita seu universo, deixa você menor. E a ciência, gente, olha que coisas fantásticas. Tá? Você pega toda essa filosofia, todo esse conhecimento
E é a racionalidade que vai atestar e transformar isso no nosso universo material em uma prática construtiva fantástica. Hoje estamos daqui a pouco chegando em o humano pessoalmente em outros planetas. Estamos vendo aí formas alternativas de energia, como carros elétricos. Olha aí uma perna mecânica, já existem exoesqueletos. Daqui a pouco a gente vai ver uma pessoa paraplégica caminhando normalmente. Ou seja, a ciência, ela é maravilhosa, ela é quem transforma, ela é quem prova, atesta e mostra, ó, podemos fazer, transformar. Mas isso tudo só é válido se tiver por trás o que é a emoção. Se tiver o sentimento de paz, aquele sentimento de harmonia, de cooperativismo, que vai pegar essa ciência maravilhosa e direcionar, lembra a aula passada, para o caminho certo. Porque a mesma ciência que pode fazer essas maravilhas que eu coloquei para você, poderia fazer uma bomba e destruir isso tudo aí em um segundo. Tá? Então, precisamos sempre estar integrando. E um está supervisionando o outro. Tá? Você está só filosofando e não quer saber de nada dentro de uma racionalidade, você vai estar meio perdido. Ou você vai estar menosprezando todas as suas experiências pessoais, toda essa parte, às vezes, lúdica, filosófica, e só ficar no material, você vai estar perdendo muita coisa também. Tá? Então, gente, a viagem do conhecimento sempre continua. Queria agradecer mais uma vez aí por mais uma aulinha aqui na nossa academia. Gente, filosofem aonde vocês estiverem. Filosofar não é estudar filosofia, não. Se você tiver afinidade de estudar filosofia, fantástico. Eu adoraria fazer um curso de filosofia. Senti muito quando tiraram matéria de filosofia das escolas. Para mim é uma das aulas mais fantásticas que tinham, porque lida com pensar. E as escolas hoje não querem que ninguém pense, né? A educação, o sistema educacional quer que você obedeça e faça o que querem. Então você vai obedecer a seguir aquelas regras e aquele tipo de aprendizado. Então, onde vocês estiverem, questionem, filosofem, aqui no Ciência Universalista ou aonde vocês estiverem nas suas vidas, tá? Porque é importantíssimo. Então, valeu, gente, o papo de hoje e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!